Meu Deus, que dor é essa? Eu quero te falar que essa dor não é por acaso. Existe um propósito em tudo isso que você está passando, meu irmão e minha irmã. Olá, eu sou a Lívia, do canal Aliança Restaurada. E eu estou passando aqui para deixar para vocês uma palavra no livro de Jó que nos ensina muito. Um homem que estava indo tudo bem na sua vida quando de repente, veio um de repente sobre a vida do Jó e mudou tudo. E você pode estar vivendo esse de repente, mas um de repente que trouxe muita dor, muita tristeza. Mas existe um propósito para tudo isso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa tarde. Observando a palavra do Senhor, no livro de Jó a gente aprende muita coisa. A palavra do Senhor nos diz que Jó era um homem fiel, que temia a Deus e se desviava do mal. E estava indo tudo bem na vida do Jó. Ele era um homem bem casado, tinha muitos filhos, tinha muitos bens, muitas riquezas, era muito próspero, um homem saudável. Mas de repente, tudo mudou. De repente, Jó viu tudo que era certo, tudo que era seguro em volta dele desmoronar. De repente, Jó entrou em um deserto e veio um grande abatimento sobre a sua alma, porque ele não perdeu só a saúde, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens. E ele se viu desesperado. Mas em tudo isso, Jó foi fiel. E ele descobriu o propósito para toda aquela dor. E quando nós lemos no capítulo 42, no verso 5, a palavra do Senhor diz: Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha só que experiências, amado. Olha só que grande experiência. Jó teve que passar por um deserto para poder se encontrar verdadeiramente com o Senhor. Porque Jó, ele tinha somente, meus amados, um relacionamento raso com o Senhor. Jó estava seguro por tudo que o cercava, ele estava vencendo na força do seu braço, e isso trazia uma segurança para ele. Ele acreditava que aquele relacionamento superficial com o Senhor era o suficiente, mas o Senhor amava tanto a Jó, que o Senhor quis trazer ele para mais perto. O Senhor quis ensinar a Jó como depender somente do Senhor e não depender da força do seu braço. E Jó teve que passar, meus amados, por uma experiência muito dolorosa para poder chegar aqui nesse ponto do capítulo 42, onde ele fala que ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora, depois de ter passado por essa experiência, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço no íntimo, no profundo. Amados, talvez você esteja passando por um deserto. Talvez seja a sua saúde que está abalada. Talvez você recebeu um diagnóstico contrário. Talvez foi aquela pessoa que você tanto amava que partiu e esse de repente está machucando a sua alma, seu coração. De repente foi alguém que você amava que te rejeitou, te abandonou. Foi ingrato. De repente é a sua vida financeira que está abalada, você perdeu o emprego. Eu não sei em qual deserto, meu irmão, minha irmã, você está, mas eu quero falar para você que existe um propósito para essa dor. O Senhor quer que nesse momento você se achegue a Ele, você se aproxime dEle, para que você seja restaurado, para que você tenha intimidade com Ele, para que você tenha verdadeiramente uma vida com Ele. E Jó, ele passou por todo esse processo e ele foi fiel. Mesmo na dor, ele não murmurou, ele não reclamou, mas ele se apegou ao Senhor com amor. Ele passou aquele deserto na sua saúde, na dor da perda dos filhos, na dor da escassez de ver ali todos os seus bens sejam indo embora. Mas ele foi fiel, ele não reclamou. Ele aproveitou aquele momento para se achegar a Deus,
para aprender a depender de Deus, e o Senhor trouxe Jó para bem perto. Eu quero falar para você, se você está vivendo esse deserto, é porque o Senhor quer que você se achegue a Ele. Não é para você tentar preencher essa dor, esse vazio, com uma bebida, com um vício, com uma droga, com uma coisa que vai te dar uma alegria momentânea, mas depois o vazio vai ser maior. Não é para você tentar preencher esse vazio na prostituição, saindo nas noitadas, estando com muitas pessoas, depois o vazio vai ser maior. Eu quero te falar que nesse momento o Senhor quer que você se achegue a Ele, porque na palavra do Senhor está escrito: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim o Senhor Jesus falou. Para que nós venhamos nos achegar a Ele, o primeiro passo é meu, o primeiro passo é seu. Você precisa dar esse primeiro passo de fé, se achegar ao Senhor, entrar no seu quarto, fechar sua porta, dobrar os seus joelhos e falar com Ele. Não fica contando a sua vida para as pessoas. As pessoas muitas vezes podem fingir que estão se importando. As pessoas de repente podem fingir que estão te ouvindo, mas muitas vezes elas não estão nem prestando atenção e não estão se importando com a sua dor. Mas eu quero te falar que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele se importa. O Senhor se importa com a sua dor, com essa dor que está rasgando o seu peito. Ele se importa com você. Vai para o seu secreto, dobra os seus joelhos e derrama seu coração na presença dele e fala: Pai, tá doendo. Pai, me ensina a me achegar a ti, o que o Senhor quer me ensinar com essa provação. O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que está passando ao meu redor. E vai para a palavra, vai para a oração, vai para o secreto, coloque um louvor, se aproxima de Deus, porque Ele quer ter intimidade com você, Ele quer te ensinar a aprender a depender só dEle. Não tenta preencher esse vazio com coisas vãs que vão te levar para a perdição. Busca preencher todo esse vazio na presença do Pai. E aqui Jó, ele fala: antes, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Naquele momento, Jó se apegou com o Senhor e ele teve intimidade com o Senhor, ele aprendeu o que é depender de Deus. E ele fala: retiro tudo o que eu disse, Senhor, e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Jó, ele reconhece o quanto ele precisava mudar, o quanto ele precisava aprender a depender de Deus e não da força do seu braço. E ele fala, ele declara que se arrependeu. E ele se voltou os olhos dele para o Senhor e buscou a dependência dele somente em Deus. E assim a palavra do Senhor nos fala que o Senhor restituiu a Jó tudo que ele havia perdido. O Senhor restaurou a saúde, o Senhor restaurou a família, o Senhor deu outros filhos e filhas, o Senhor deu bens em dobros. Tudo agora ele estava recebendo em porções dobradas, porque o Senhor é fiel e ele não desampara aqueles que o buscam. Lá no Salmo 91, amados, no verso 14, tem um grande ensinamento para mim e para você. Lá está escrito assim: o Senhor falou, porque a mim se apegou com amor, também eu livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que lindo, o Senhor está falando que para aquele que se apega a Ele com amor, para aquele que o invoca, Ele tem a resposta. Para quem o invocar, Ele responderá. Para quem o buscá-lo, Ele se mostrará, se revelará. E Ele fala que estará comigo e com você na angústia. O Senhor não nos desamparou, Ele está comigo, está com você.
estarei com ele na angústia, e ele somente não está conosco nesse momento de angústia a qual nós estamos passando, mas ele promete livramento. Ele fala: livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele vai nos livrar e vai nos honrar. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor vai nos salvar desse deserto se nós nos apegarmos a Ele. Se nós aprendermos a nos posicionar e a sermos fiéis, mesmo nos piores momentos da nossa vida, porque Jó, ele foi fiel. Ele permaneceu na presença e ele se apegou ao Senhor com amor. E o Senhor o livrou e o restaurou todas as áreas da sua vida e deu em dobro tudo ao quanto ele tinha. E o Senhor quer fazer o mesmo na minha e na sua vida. Vamos ser fiéis, vamos buscar essa intimidade com o Senhor, porque este é o propósito do Senhor para essa dor. Amém? Eu já peço que você dê o seu like, se inscreva neste canal, e eu acredito que com a força do Senhor eu estarei sempre aqui trazendo uma palavra vinda do céu, do Espírito Santo para o meu e para o seu coração. Amém? Fique na Shalom, fique na paz do nosso Deus. Amém.